Davi pagou tudo, né? Pagou tudo. Família se desmantelou, aquilo tudo, mas a presença de Deus era com ele. Tanto que até o fim, aí você vê o início de Davi e o final de Davi. Que Deus, ele olha para o nosso fim. O fim de Davi, Davi estava honrando a Deus com todos os problemas. Davi estava honrando a Deus no fim dele. E no fim dele, Deus foi e falou: em prol ao meu servo Davi, eu vou deixar aqui lá na frente, né, para Salomão ali, depois de Salomão e tal, eu vou deixar ainda, vou passar o teu reino para um dos seus filhos, e depois eu ainda vou deixar ainda para a sua linhagem ainda. Ele ainda conseguiu ainda até o filho de Salomão também assumir, ficou pelo menos ainda com uma parte de Israel, a outra parte ficou com Roboão, tal, todo mundo sabe a história, mas Davi Deus ainda manteve ainda o poder durante muitos e muitos anos e séculos, por causa de quem? De Davi. Que um outro dia a gente vai falar sobre o reinado de Salomão, mas hoje é Davi, duas pessoas, dois reis, dois escolhidos. Todos dois tiveram a mesma oportunidade. Um honrou a oportunidade até o fim, o outro se negou, virou as costas para Deus, e o fim dele foi muito triste. Ele já estava se consultando a outros deuses, porque já não tinha mais a presença, entrou em desespero, tal. E no final os próprios inimigos matou ele, todos os filhos dele, tudo em guerra. Você não precisa sujar as mãos não, gente. Deus mesmo faz tudo por você. Davi, ele não precisou sujar as mãos com Saul. Não suje suas mãos com perseguidores. Deus age tudo. Deus mostra tudo oculto, escondido. Tudo é questão de tempo. Porque a gente é cristão micro-ondas. A gente quer que, tipo, sofremos hoje um ataque, a gente já quer apertar ali o botãozinho do micro-ondas, Senhor, já manda já a sua justiça. Aí, plim, plim. Nosso Deus não é plim, plim. O nosso Deus tem o tempo. Tempo onde Ele mostra tudo. Por isso que às vezes algumas bênçãos às vezes nos chega, que às vezes Deus quer te alertar, quer te mostrar algumas coisinhas. Que às vezes, por exemplo, assim, se Deus já te botar lá no poder, já no topo, sem te trabalhar toda a cascata aqui do que você vai pegar lá na frente, eu vou ganhar uma bolada. Se Deus não te mostrar toda a cascata antes, né? De todos que vão se demonstrar para você, a quem você tem, quem tem merecimento, quem não tem, você vai fazer bobagem. Se você recebe alguma coisa, já, Deus prometeu hoje, profetizou hoje, de amanhã, você já, opa, já tô aqui no cargo, já tô aqui no cargo já, já virei presidente, do nada, e não teve a capacitação de Deus para você ver quem você ia enfrentar lá na frente. Ou então você, Mega Sena, todo mundo perde o dinheiro de Mega Sena, né? Porque já tá errado, né? Cristão não tem nem que jogar nisso, né? Que é jogatina. E também, se você ganha, o outro perde. Então, o reino de Deus não é isso, de um ganhar e outro perder. Então, não existe isso. Então, aí vai, pega, não, ganhei aqui um dinheiro fácil aqui, ganhei 3 bilhões lá no tal do, sei lá o quê, ganhei 3 bilhões do nada. Ganhei 3 bilhões. Aí pronto, gastou tudo, torrou tudo, não fez nada pelo reino, não ajudou o reino de Deus a crescer, não foi pilar financeiro na obra, não ajudou a expandir o ID, não fez nada vezes nada. Tem gente que às vezes nem um teto compra. De tão aloprado que a pessoa fica em questão da grana, poder. Então, o que ocorre? Da zebra. Então, Deus nos prepara. Davi, para chegar até assumir como rei, ele foi perseguido, mastigado ali, durante muitos anos por Saul. Deus ali ensinando ele, desde a casa do pai, vem ensinando ele. Ele se sentou à mesa anos e anos e anos com os inimigos que eram próprios irmãos. Foi só trabalhando ele, trabalhando, até ele chegar no poder. Davi, ele não ganhou o poder do nada. Tá aqui tua coroa, rei Davi. Davi lutou, guerreou, sangrou para chegar até ter o reinado dele. Diferente de Saul, que foi pluf, Deus lá rapidinho botou pleft, porque o povo estava com pressa de um rei. Olha o que deu, a pressa nossa, olha o que dá. Cuidado com o que pedes.
né? O que o povo ficava pedindo um rei, pedindo um rei, pedindo um rei, pedindo um rei. Às vezes, em nossas orações, a gente está orando orações tola, que às vezes a gente não entende. Senhor, eu quero $1 bilhão, se você não é fiel, nem com 10 centavos com a casa de Deus, nem com ninguém a seu redor, nem com ninguém a seu redor, não é nem só com a casa de Deus, você não ajuda ninguém, você não é bênção pra ninguém, você não paga nem um cafezinho pra ninguém, que tu é, ó. Aí você acha que $1 bilhão que Deus te der, pode até te dar, mas você acha que não vai vazar tudo num saco furado? Você pode até ganhar, não digo que Deus não dá, não digo não. Ora lá, pede, Deus dá. Igual às vezes fica pedindo, às vezes, uns maridos ruins, Deus vai lá e dá. Mas depois aguenta as trombas. Então, cuidado com o que pede. O povo lá pediu um rei. Olha o rei. Deus deu oportunidade para ele ser uma pessoa melhor. Saul não quis. Aí, moral da história. Desses 2 reis que eu queria dizer, que eu já falei, né? Desses 2 reis, né? Um rei Deus levantou, que era uma falsa santidade, né? Davi, né? Saul. Saul, que no final das contas era uma falsa santidade, que já não tinha mais, que Deus já não estava mais com ele. E Davi realmente tinha a santidade de Deus porque estava com ele mesmo, com o coração quebrantado, com seus erros, com as suas falhas, mas ele botava Deus em primeiro lugar e com todos os erros e falha dele, ele sempre tentava fazer com que o reino de Deus expandisse e que a glória de Deus fosse dele. Davi não tirava a glória de Deus, Saul tirava a glória de Deus. Davi honrava ao Deus Todo-Poderoso. Saul não honrou a Deus Todo-Poderoso. E Deus deu oportunidade, a mesma oportunidade para os dois serem reis. Deus levantou os 2. Um desonrou e o outro honrou até o fim, com todas as falhas humanas, porque somos humanos. Então, pessoal, fica aqui essa reflexão. Deus dá oportunidade a todos. A maneira como você vai se sair nessas oportunidades que Deus dá, depende de você, junto do que você vai se entregar a Deus, a sua entrega com o Senhor. Se é uma entrega verdadeira, porque entrega por interesse, igual Saul foi lá em cima, subiu sozinho, foi sacrificar, fez um sacrifício de touro sozinho, por interesse. Deus não nos dá nada por interesse. Deus nos dá o bom e o melhor. Ele fala que nós vamos viver o melhor dessa terra, dar o melhor dessa terra, porque Ele é o dono de tudo, Ele é o dono do ouro e da prata, mas não por interesse. Ele dá aos filhos, conforme até a gente humano, a gente quer dar o melhor para o nosso filho. Você imagina o nosso Deus Todo-Poderoso. Mas não por interesse. Saul era interesseiro, fazia as coisas com segunda intenção, por interesse. E Deus viu o coração sujo de Saul. E olha onde Saul foi parar. Morto na batalha. Ele e todos os filhos dele. Sobrou, né? Sobrou um neto, tal, sobrou uns outros filhos lá, de vespa, tal. Mas assim, foi eliminada, a maioria foi eliminado. Os primogênitos, então, foram eliminados, para não ter risco de ninguém pegar reino, para Davi reinar. E Davi, com todas as suas falhas, com todas as suas... todo o seu contexto difícil, seus filhos que aprontaram, toda aquela confusão, aquela coisa toda, Davi ainda conseguiu honrar a Deus até o fim. Conseguiu deixar Deus na posição dele, de Deus Todo-Poderoso. A Ele toda a honra e toda a glória. E com o coração limpo. Não adianta fazermos sacrifícios, jejum, subir montes, tal, com o coração sujo. Deus vê o nosso coração. E no futuro, a gente vê que a gente não é crente micro-ondas. E no futuro a gente vai ver os frutos de cada um. Nós vimos os frutos de Saul e vimos os frutos de Davi. Pode demorar 1 ano, 2 anos, 10 anos, mas a gente vai ver o fruto de um e o fruto do outro. Essa é a história de 2 reis que tiveram as mesmas oportunidades, eram 2 escolhidos de Deus, tiveram as mesmas oportunidades e todos os 2 falharam, mas um não honrou a Deus e um se prostrou
a Deus, pediu misericórdia, perdão a Deus, verdadeiramente um perdão sincero, e não tinha interesse por nada. Davi nunca quis riquezas, reinado, ele teve tudo isso, mas ele não almejava isso. E Saul almejava riqueza, era interesseiro, fazia tudo com segundas intenções, e Deus viu o coração dele. Mas Deus deu a ele, Deus dá, Deus vai dando corda a gente, oportunidades para a gente ainda mudar, se modificar e se transformar. Só que às vezes quando o bicho é ruim, não adianta. E às vezes lá na frente ainda vai questionar: Senhor, eu orei, eu fiz tudo, eu aconteci, profetizei, falei tua palavra, levei o id, ttt. Aí Jesus vai falar, nem te conheço, filho. O que Jesus vai falar lá na frente, lá no dia do julgamento? Nem te conheço, filho. Tá vendo, ó, o coraçãozinho sujo, maligno que é. Então, portanto, vamos olhar esses exemplos bíblicos. Vamos olhar esses exemplos bíblicos. Deus deixou a Bíblia para a gente olhar, observar. Tudo que está escrito é para a gente observar e entender e tirar proveito da melhor situação, para te mostrar como a gente tem que ser. Tem regras. A Bíblia, ela é um instrumento. Ela está ali para poder nos guiar. Deus mostra ali o certo e o errado. Então fica aqui essa história dos dois reis, duas oportunidades, dois escolhidos. Eram dois escolhidos, dois ungidos. Tá bom? Fechamos aqui. E vamos ver quem a gente vai pegar esse exemplo, que o nosso maior exemplo é Jesus Cristo, né? Que nós estamos aqui para ser imitadores de Jesus Cristo, cópia de Jesus. Mas as histórias do Velho Testamento é para nos mostrar, para a gente não cair no erro. Porque nós somos humanos, erramos. Davi também errou, mas o Davi se arrependeu genuinamente, pediu perdão, se arrependeu, se levantou, pagou todos os seus pecados, pagou tudo, porque tudo que a gente faz a gente paga, qualquer um. Qualquer humano que cai, que peca, vai pagar, nós vamos pagar. Mas Deus, e eu creio que acho que Davi foi salvo. Isso daí é minha parte, eu estou falando. Que eu tenho uma admiração pela história de Davi, como eu tenho muito mais pela história do nosso Rei Jesus. Fica aqui então essa história. Foi um pouco longa, mas para poder a gente entender. As oportunidades são dadas. Escolhidos são escolhidos. Então, quem aproveitou as oportunidades? Quem continuou com Deus até o fim? Fica aqui. Amém?